Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui para dar algumas dicas para vocês da peça número 4 do nosso estágio de civil. Antes disso, pessoal, quero fixar com vocês dois artigos importantes para a gente começar nosso papo. É o artigo 1239, que é o artigo da usucapião, e o artigo 579, que é o artigo do comodato. Então, nós estamos na briga aqui entre dois institutos diversos. Uma parte que é a propriedade do imóvel, né, do terreno, diz que tem a usucapião, então ela preenche os requisitos da usucapião, então ela quer a propriedade, quer que seja convertido em propriedade, para que nasça um novo registro de matrícula. E a outra parte diz: não, eu tenho com eles um comodato, eles não preenchem os requisitos da usucapião. E olha só o que aconteceu. No nosso estágio, a gente vai verificar que o juiz sentenciou dando ganho de causa para o pessoal que queria usucapião, já vamos ver o nome das pessoas já, e disse o seguinte, que esse comodato, na verdade, era mascarado, que foi feito lá para deixar a terra para aquele pessoal cuidar e largar a mão. Então, a terceira vara de registro público entendeu que esse comodato aqui foi feito para que o proprietário largasse as terras na mão de uma pessoa e ficasse cuidando lá. E esse comodato se transformou em propriedade. Vamos dar uma analisada nesses dois artigos, depois nós vamos ler o enunciado e eu vou mostrar para vocês qual que é a solução processual para esse caso. Então, vou mostrar para vocês, não sei nem o que eu estou compartilhando. Eu estou compartilhando a petição. Quero antes mostrar aqui para vocês esse artiguinho não é o da apelação, da usucapião. Então, vamos lá, estamos no Código Civil, o artigo é o 1239, que é o centro da questão aqui, para o pessoal que ganhou a usucapião. Olha só. Aquele que, não sendo proprietário do imóvel, rural ou urbano, possua como sua por 5 anos, primeiro requisito, 5 anos ininterruptos, ou seja, 5 anos sem ninguém lá encher o saco, me devolva. Sem oposição, a oposição é que o proprietário venha dizer que quer de volta. Área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho e de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir a propriedade. Isso aqui, pessoal, se deve à função social da propriedade. Não pode sair dizendo que você é dono de tudo se você não torna aquela área produtiva, não cuida, né? E o que o proprietário fez? Ele entregou essas terras em comodato. E vamos ver o que é esse tal de comodato. Ele está no artigo 579. Mas antes, vamos só fixar os pontos da usucapião. Então, eu preciso aqui de 5 anos ininterruptos, sem oposição, fazendo o quê, professora? Em uma área de até 50 hectares, torna ela produtiva pelo seu trabalho ou trabalho da família e mora lá. Então, eu tenho esses requisitos. Vamos ver, então, o comodato. Os proprietários estão falando assim, não, eles não estavam morando lá como se fossem donos, eles estavam em comodato. O comodato está aqui, no artigo 579, e ele vai dizer o seguinte: comodato é um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, perfar-se com a tradição do objeto. O que é isso, então? Eu estou emprestando uma coisa não fungível. Coisa não fungível é aquela que eu não posso substituir por outra. Exemplo de coisa fungível: dinheiro. Então, eu empresto 5 notas de R$ 10 e posso receber uma nota de 50. Tanto faz, né? Agora, aqui ele emprestou um terreno e quer receber o mesmo terreno de volta.
Emprestar não é dar. Então, esse aqui é o comodato, empréstimo gratuito. Fica aí na minha propriedade, mas lembre-se que essa propriedade é emprestada, eu quero de volta. Aí, né, pessoal, peço para que vocês leiam aqui, né, o artigo o artigo não, na verdade, a seção 1, que é do comodato, né? Ele vai explicar aqui todas as faces do comodato, que a gente, se tivesse defendendo os donos da propriedade, a gente ia bater de frente, dizer, não, a legislação permite o comodato. Como pode o juiz simplesmente afastar o comodato? Tem um contrato, tem um empréstimo, esse pessoal aí está de má fé. Mas antes de falar isso, vamos para a petição, né? Vamos ler juntinhos essa petição aqui, como que ela ficou. Então, eu vou aparecer ali com o cabeção na petição para a gente ler. Ah lá, estou lá na sua petição, eu vou ler só o enunciado, mas vocês têm que ler todo o resto. E eu vou deixar um material para vocês tomarem base, se inspirarem nele para fazer a petição de vocês. Lembrando, né, que aqui vocês vão exercer a arte de escrever, né? Vamos lá. Vamos dar início. Ixi, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, porque senão eu vou ficar cada vez mais me aproximando do notebook. Vamos dar início à quarta sessão, cujo objetivo é adotar providências necessárias para a defesa da parte prejudicada pelo julgamento favorável de ação de usucapião perante a terceira vara de registros públicos. Quinzinho Machado de Assis e Carolina de Assis ingressaram com ação de usucapião especial rural em face da Maria Capitolina Santiago, a qual contestou tempestivamente a ação. Hoje nós vamos estar com a Maria Capitolina, alegando em sede preliminar a nulidade de citação e, quanto ao mérito, a inexistência do animus domini, posto que haveria contrato de comodato entre as partes, a preliminar foi negada. O agravo foi acolhido para conceder a gratuidade ao autor. Após o regular trâmite, sobreveio a sentença de improcedência do pedido, a qual foi proferida nos seguintes termos. Então, vamos lá. Sentença. Usucapião, tá. Vistos. Quinzinho e Carolina, já qualificada nos autos e epígrafe, ajuizaram a presenteação de usucapião em face de Maria Capitolina, também qualificada nos autos sob a alegação em síntese de que possui o imóvel localizado no bairro Quincas Borba, sem número, zona rural da cidade do Rio de Janeiro, desde 10 de fevereiro de 2006, advinda por meio de um instrumento particular de cessão de direitos possessórios a eles transmitidos por Brás Cubas, antigo possuidor, que ocupou o terreno por 2 anos. O referido imóvel é localizado na área rural e tem extensão de 2 hectares. Então, está abaixo do que a lei determina, né? Então, está dentro dos requisitos. Aponta ainda que a requerida é nua proprietária, titular de domínio, sendo que os autores nunca sofreram qualquer tipo de reivindicação ou impugnação por parte de quem quer que seja, sem a oposição de uma forma ininterrupta durante todo esse tempo, sendo que, em data recente, a senhora Maria Capitolina se apresentou exigindo a propriedade. Só para fazer um adendo aqui, o que é o nulo proprietário? A propriedade, gente, ela é dividida em propriedade plena e a propriedade não plena. A não plena significa que eu tenho um dos requisitos da propriedade, né? Dos poderes inerentes à propriedade, que é o uso, gozo, disposição, defesa. Então, se eu estou usando a propriedade e outra pessoa quer propriedade, significa que o poder da propriedade foi dividido em 2.
Então, ela, a Maria Capitolina, tem a nua propriedade porque ela tem só um dos direitos e o resto está com os outros. Então, ela está lá o nome no registro de imóveis, mas ela não exerce todos os direitos da propriedade, né? Um deles é o direito de estar na posse do bem. Então, só fazendo esse pequeno adendo, né? Então, a Maria Capitolina pediu a propriedade de volta. Devidamente citada, Maria Capitolina Santiago contestou, alegando em sede de preliminar a nulidade de citação realizada na pessoa da sua mãe. Quanto ao mérito, alega a existência do animus domini por parte dos autores, invocando a existência do contrato de comodato para parceria agrícola entre as partes. Tá, opa, tem nada de direito de sucessão, não. Eu tenho uma parceria agrícola com eles. A decisão de folhas, X, né? A gente não sabe que folha, negou o pedido de gratuidade, decisão revertida em sede de agravo. Então, aqui a Maria Capitolina ganhou a gratuidade e rejeitou as preliminares arguídas na contestação. Qual preliminar? Falou que ela teve uma nulidade de citação. É o relatório. Fundamento e decido. Os autores demonstram estar na posse do imóvel por período maior de 5 anos, fato esse não contestado pela requerida, que se limitou a promover a alegação de existência de contrato de comodato entre as partes. Quanto ao direito de propriedade, Silvio de Salvo Venosa aponta que a justa aplicação do direito de propriedade depende do encontro do ponto de equilíbrio entre o interesse coletivo e o interesse individual. Isso nem sempre é alcançado pelas partes, normas abstratas frias, ora envelhecidas pelo ranço das antigas concepções, ora falsamente sociais e progressistas, decorrente de oportunismo e interesses corporativos. Cabe à jurisprudência responder aos anseios da sociedade em cada momento histórico. Muitas vezes, o Instituto do Comodato, olha aqui o juiz, né? Muitas vezes, o Instituto do Comodato é utilizado como ferramenta por parte das pessoas com melhores condições para manter determinada propriedade sem custos. Dessa forma o comodante faz a cessão da terra ao comodatário e de forma desidiosa passa anos sem mesmo visitá-la, apresentando-se apenas como conivente quanto à propriedade mantida às custas do comodatário. Mesmo que a posse tenha se dado por meio de comodato, na hipótese aventada, é possível a transmutação da posse conforme já entendimento consolidado nos tribunais. Ou seja, aqui o juiz, né, pessoal, falou que se dane, vocês têm comodato. Mas vejam, depois dê uma olhadinha lá no artigo 579 e vê se a lei manda ficar indo visitar toda hora, né, o imóvel. O juiz está indo de encontro, ou seja, está se chocando com a lei. E, mas ele está usando a jurisprudência. A jurisprudência não é lei, né? Então, a gente pode ir contrário à jurisprudência, salvo se for súmula vinculante. Não é o caso, né? É um outro entendimento. Ante ao exposto, atento ao que mais dos autos consta e do princípio de direito aplicados à espécie, além da conformidade com o artigo 1239 do Código Civil, que são aqueles requisitos do usucapião, julgo procedente pedido formulado na ação de usucapião rural número para declarar a ocorrência da prescrição aquisitiva, que é a mesma coisa que o usucapião, né? Prescrição aquisitiva é o período que eles ficaram lá mais de 5 anos. Em decorrência, constitui o domínio da parte autora sobre o imóvel indicado na inicial, devendo essa sentença, junto à sua certidão de trânsito em julgado, servir de título para averbação no registro. Então, está dizendo, essa sentença, quando transitar em julgado, ou seja, se ninguém recorrer agora, ou recorrendo lá no final, transitando, pode ir lá no cartório de registro de imóveis
abrir uma nova matrícula, já com o nome dos autores, né? Oportunamente no cartório de registro de imóveis competente, pagos emolumentos e respeitadas as formalidades legais. Se tiver gratuidade, não precisa pagar. Publique-se, registre-se, intime-se. É o PRI, PRI, publique-se, registre, intime-se. Após o trânsito julgado dessa decisão, arquivem os autos. Aí peço para que vocês leiam até a página 8, né, que vai aqui. Então, o que está rolando, né, pessoal? O pessoal que entrou causa capião venceu. E nós vamos ter que ter uma medida aqui para dizer para o tribunal, olha que o juiz, do jeito que ele está decidindo, a gente não concorda, né? Nós estamos com a dona Maria Capitolina Santiago. Qual que é o remédio quanto a isso? Então, contra a decisão aqui, a sentença de primeiro grau, cabe uma apelação. Nós vamos apelar para o tribunal. E vejam só, pessoal, como a peça de civil, quando a gente for no próximo semestre aprender peças de penal, a peça de civil é mais simples, porque nós temos uma tese só. De penal, geralmente a gente tem 5, 6 teses, mas aqui tem uma tesezinha só, né? Olha só qual que é a tese, né, nesse caso. Eu tenho, de um lado, um preenchimento de requisitos da usucapião, e do outro lado nós temos um comodato. Então, o que nós queremos aqui mostrar para o tribunal? Ó, tribunal, o juiz não está reconhecendo o comodato como norma. E existe lei para isso, então você tem que reconhecer. Então, nós vamos brigar lá no tribunal, vamos dizer que existe o comodato sim, né? Vamos tentar reverter aqui. Uma hora dessa, nosso cliente está lá ligando, né? Acabando com o nosso saco, né? E a apelação, olha só, tá lá na partir do artigo 1009 e vai estar assim, CPC aqui, tá, pessoal? Que é a parte processual. Vamos lá. Da sentença cabe apelação. As questões resolvidas em fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo, não serão cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Se aquelas questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas nas contrarrazões, o recorrente será intimado para em 15 dias manifestar-se a respeito delas. O disposto no caput desse artigo aplica-se mesmo quanto às questões mencionadas no 1005. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo do primeiro grau conterá. Olha só, então vamos aqui por partes, né? Não sei se vocês já tiveram processo civil, mas a petição de apelação, gente, são 2 petições. Uma se chama petição de interposição e a outra se chama petição de razões. Na petição de interposição, eu estou dizendo para o juiz que deu a sentença que eu vou apelar. Então, eu vou explicar o porquê que eu vou apelar aqui? Não, eu simplesmente estou avisando esse juiz que eu estou exercendo o meu direito de duplo grau de jurisdição, de ir lá para o tribunal e chorar minhas pitangas lá em cima, né? Explicando para os desembargadores o porquê a decisão dele está errada. Mas, para isso, esse juiz que prolatou a sentença precisa ser avisado e ele vai analisar se a petição está no prazo, se eu coloquei lá no prazo certinho, se tem cabimento meu pedido, e aí ele vai mandar para o tribunal. Então, essa primeira petição, chamada interposição, ela tem que ter esses requisitos obrigatórios. Quais são? Nome, qualificação das partes, exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade, pedido de nova decisão. O apelado será intimado para apresentar contra as razões no prazo de 15 dias. Então, aquele pessoal que venceu,
eles podem perder em segunda instância, concorda? Então, ele precisa ser avisado para ele dar a versão dele, né? Aí ele vai encher lá no tribunal, encher não, né? Ele vai oferecer as razões dele para dizer que a sentença está maravilhosa, que não precisa mudar. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contra-razões. Então, olha só, pode ser que aquela pessoa que venceu não esteja tão contente assim, porque o pedido dela não foi inteiramente apreciado. Então, ela pode também interpor apelação, e aí, além da petição de apelação que nós fizemos em razões, nós também vamos ter que fazer as contra-razões do pedido deles, e vai subir tudo lá para o tribunal. Após as formalidades previstas, serão remetidos ao tribunal. Tá lá. Tá? Então, vocês vão terminar de ler aqui. E vamos aqui para o nosso modelo de petição, para vocês analisarem como que fica o esqueleto disso. Olha só. Na petição de interposição, ela é bem simples, pessoal. Ela vai ocupar uma folhinha. Se for prova da OAB, a gente já pode continuar. Mas como aqui é digitado, né? A gente vai dar um espaço dos dois. Eu deixei aqui em vermelho, porque eu tô falando de um jeito e o tutor tá achando que é de outro. Mas olha só, o tutor acha que tem que colocar ainda excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da terceira vara de registros públicos. Se quiser deixar assim, pode deixar. Eu, gente, entendo que mudou, desde 2015, mudou essa dinâmica, né? A gente não manda mais por excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, porque ele é uma pessoa e pode ser uma outra pessoa no lugar dele. A gente manda para o juízo, que é o órgão. Então, não importa se o juiz for A, B, C, D ou E, não importa. O que importa para mim é que aquele órgão receba a minha petição. Então, a nova dinâmica a gente manda a gente faz assim, ao juízo de direito, né? Ao juízo de direito da terceira vara de registros públicos do Rio de Janeiro, que foi o órgão que prolatou a sentença. Pelo princípio, né, da impessoalidade da administração pública, eu nunca direciono para a pessoa, mas para o órgão, né? Isso aqui desde 2015 está assim. Mas se quiser colocar o jeito antigo, excelentíssimo, senhor, doutor, parece que o advogado está ajoelhado, né? Pedindo, pelo amor de Deus, um direito que é dele. Também pode ser, não tem problema não, tá? Isso aqui são questões laterais. Então, maravilha, ó. Maria Capitolina e Bento, já qualificado nos autos, em epígrafe, por seu advogado Infini, assinado na Infine, isso aqui é palavra latina, né? Por seu advogado, tira isso aqui, tá muita frescura, na ação que lhe move quinzinho, venha aqui, ó, por que tem que ser acento circunflexo? Porque é um plural. Venha a presença de Vossa Excelência, não se conformando com a R respeitosa, ridícula, não, respeitosa sentença proferida, interpor recurso de apelação nos termos do 1009 seguintes, pelas razões que seguem acostadas. Que é isso? A petição de razão já vem. Requer que sejam as inclusas razões recebidas para devida apreciação do egrégio tribunal. Então, eu vou mostrar para o juiz, olha, as razões eu já estou mandando, tá, juiz? Então, a única coisa que você vai fazer vai ser receber. Receber significa, ele verifica se está no prazo. Outro sim, informa que deixa de efetuar o preparo por ser beneficiário da gratuidade nos moldes do inciso 8º do 98. Lembra que ele conseguiu gratuidade. Na prática, se a pessoa não tiver gratuidade processual, a gente tem que recolher as custas aqui, né? Então, a gente pode colocar assim, informa, mais bonito, né? Informa que deixa de efetuar, dois isso.
informa que deixa de efetuar, eu sempre gosto de dar um parágrafo aqui, né? Deixa de efetuar, tá. Termos que impede deferimento, Rio de Janeiro, não vou colocar meu nome. Depois, gente, vem as razões de apelação. Aqui eu posso colocar né? Eu gosto de pôr do lado direito aqui, né? Para ficar um negócio. Razões de apelação. Aí aqui eu tô falando para os desembargadores, por que, né? Que eu quero que a sentença seja reformada. Eu preciso colocar quem que é o apelante, que é aquele que está apelando, o apelado contra quem se deseja apelar, e a origem. Aí aqui, né, sempre nesse primeiro parágrafo, eu digo que, em que pese o grande entendimento do juiz de primeiro grau que prolatou a sentença, essa sentença merece ser reformada. Por que eu falo isso? Porque eu estou dizendo, olha, eu respeito a decisão do primeiro grau, mas eu entendo que essa decisão está errada, que ela precisa ser melhorada, com todo respeito, né? A gente lembra que respeito cabe em todo lugar, e especialmente nos tribunais. Eu não vou chegar lá dizendo que a sentença está ruim, né? Senão o desembargador vai falar, opa, peraí, essa pessoa está falando o quê, né? Tá errado. Então, cabe em todo lugar respeito pelas pessoas, né? Principalmente num lugar tão formal como o tribunal. E aí eu coloquei alguns tópicos. Nos fatos, eu quero que vocês expliquem o andamento do processo até aqui na visão do apelante. De forma bem sucinta, né? Vai dizer que ele se surpreendeu com a ação, que sempre ele acreditava que fosse um comodato, enquanto isso as pessoas estavam lá, né, entraram com uma ação. Na nulidade de citação, né, nós vamos colocar aquele fato de que quem foi citada foi a mãe, né? Aí vocês vão colocar aqui, explicar acerca da nulidade. Quem foi citada foi a mãe, e que a Maria não estava nem sabendo o que estava acontecendo, esqueceram de citar o marido dela, vai dizer que isso daí está errado, vamos pedir para que o tribunal reconheça, já que em primeiro grau a gente não teve sucesso. Depois, a ausência do animus domini. O que é isso, gente? Animus domini significa aquela vontade de ser proprietário. Presta atenção nisso. E como uma pessoa tem vontade de ser proprietária, se ela assinou um contrato de comodato, se ela sabia que ali era um empréstimo, desde o início era um empréstimo, agora eles vêm com essa história de animus domini, vontade de ser proprietário, ter uma coisa como sua. Poxa, eu peguei emprestado isso aqui, eu sei que daqui a pouco eu vou ter que devolver. Não vou pegar para mim. Se eu pegar para mim, eu estou agindo de má fé, né? Então, coloquem aqui que não existe a vontade de ser dono, que na verdade foi um contrato de comodato, né? Até deixei um pedacinho aqui para vocês, vocês podem aumentar, explicando dessa ausência do animus domini. Depois, da impossibilidade de transmutação da posse. Aqui, pessoal, vocês querendo, olha, eu tô achando que é um ponto e é sujeira do norte. Eu tô aqui na impossibilidade de transmutação da posse, o que eu quero dizer? Que a posse, ela pode se transformar, né? A posse pode se transformar em domínio. Desculpa, o domínio, tô ali só exercendo o título pela outra pessoa, então eu tô morando, mas o dono é Maria. Ela pode se transformar a partir do momento que a Maria largou a mão da terra. E aqui a gente vai dizer que isso nunca aconteceu, que ela estava o tempo todo entendendo que ali era dela e que as pessoas estavam lá a título de empréstimo e que não houve essa transmutação da posse, né? Vamos pensar que a gente deixa uma casa no aluguel, a pessoa está pagando aluguel,
né? Aí ela para de pagar aluguel, fica 5 anos sem pagar aluguel e o dono não está nem aí. Aí mostra que a pessoa não estava ligando mesmo. Mas aqui, além de não ter aluguel porque era gratuito, a gente vai dizer que a pessoa nunca deixou de ter contato com a posse, né? Então, essa aqui, transmutação da posse, quando a posse se transforma, e vai dizer que isso não aconteceu, e vamos dizer que é vigente, né, o contrato de comodato. E no pedido, né? Aí vamos colocar assim, assim, ó, vamos mudar aqui, né? Vou colocar assim, diante do exposto, de modo que 579 do CC em plena vigência, os apelantes requerem é mais de um, vossas excelências, que sejam acolhidas preliminar de apelação aventada, a preliminar de apelação, a fim de anular a decisão e acolher a ausência de citação, bem, no mérito, não sendo o caso de acolhimento, que seja presente recurso conhecido e quando seu julgamento seja dado integral provimento da reforma da sentença, reconhecer a impossibilidade de transmutação diante da existência e inexistência dos apelados, dando total vigência ao artigo 579 do CPC e do CC, principalmente porque não se pode gratificar as pessoas por sua má fé. Aí, ó, tô até dando uma bordoada aqui no povo, né? Sempre coloquem o texto justificado, né? Então, aqui, pessoal, vai da criatividade de cada um. O cerne da questão aqui, vou até salvar, né? Para poder mandar para vocês. Arquivo. Ai, meu Deus, como que eu salvo? Eu vou até baixar aqui uma cópia pronta para salvar para vocês, para mandar. O cerne da questão qual que é? O que nós vamos trabalhar aqui? Vamos dizer, nada disso, não temos o capião quando tem contrato de comodato. Não negue vigência para o artigo 579, está errado. E se for anular, se o tribunal entender por anular, o processo volta a estaca zero, lá na hora que o Bentinho tinha que ser chamado e não foi chamado. Me perdoe se esse não for o nome do marido da Maria. Legal, pessoal? Estou à disposição para eventuais dúvidas que vocês tiverem e a gente se encontra no estágio 5. Lembrando que é para postar logo, né, pessoal, para que vocês não percam o feedback do tutor. Um beijo para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.